Se a gente então trazer para dentro da palavra de Deus, o texto de 2 Timóteo, no próximo slide aí, o texto de 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 10 e 11, vai falar assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Então, esse primeiro destaque que está aí, de morrermos, se morrermos com Ele, o que a gente entende por isso? O que a gente pode falar? O que a gente entende quando fala assim, o texto fala, se morrermos com Ele? Espera aí, eu não entendi. Pode falar alto. Fazer a vontade de Deus. O que mais? Isso aqui, vou dar uma dica para vocês, está relacionado com disciplina. Se a gente abandonar as coisas do mundo, né? Se a gente morrer aqui, é morrer para o velho homem, morrer para a velha natureza. É viver no mundo, mas não é viver conforme o mundo, certo? Então, isso aqui exige disciplina, exige a decisão que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, a gente tem que decidir pela palavra de Deus aqui. Não, eu vou querer fazer desse jeito, certo? Em primeiro lugar, vem a sua decisão de ter disciplina. E depois, o pedido, né? Como a gente já estudou em outras lições aqui, quem capacita, quem dá força para a gente persistir na decisão? O Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo, ele vai capacitar, ele vai ajudar a gente a tomar, a persistir nessa decisão. Mas isso é fácil? Exige o quê? Disciplina, certo? Disciplina é fundamental aqui. E ter disciplina exige, né? Não é uma coisa que você faz naturalmente. Pode ser que até um dia, à medida que a gente vai fazendo, a gente ganhe essa disciplina e faça naturalmente, né? Mas é um caminho não fácil, né? A Bíblia fala, lembra daquela figura dos dois caminhos, certo? Tem um caminho largo e tem um caminho estreito. Então, quem escolhe o caminho estreito tem que ter disciplina, tem que ter constância. Isso vai ser demonstrado no seu modo de agir, certo? No dia a dia vai ser demonstrado no seu modo de agir, aí, como que você está fazendo, se você tem disciplina ou não. Ainda seguindo o texto aí, no próximo slide, a gente vê, se sofrermos, 2 Timóteo agora de 2, capítulo 2, 12 e 13. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, aí a gente não vê o acompanhamento aqui, né? Aí a Bíblia fala o seguinte, se a gente for infiel, ele não vai ser infiel. Ele vai permanecer fiel, certo? Se a gente sofrer, vai também reinar com ele. Se negar, ele vai nos negar. Está escrito na palavra de Deus. Se você disser que não me conhece, se você se envergonhar do meu nome, naquele dia eu vou dizer, não te conheço. Quem que é você? Mas tem um detalhe interessante aqui. Se a gente for infiel, e o que a gente né, infelizmente é a nossa natureza de ser infiel, você faz lá, fala, não, agora 31 de dezembro é o dia da promessa, né? Você fala, não, ano que vem vai acontecer tal coisa. Aí você promete um monte de coisa, né? Promete que vai na academia, promete que vai fazer regime, promete que vai vir na igreja, promete que vai ler a Bíblia. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí começa já, dia 1º de janeiro, já começa a falhar, já começa a ser infiel na promessa lá.
Imagina se Deus fosse infiel. Imagina só. Mas não, a Bíblia fala aqui, claramente, ele vai permanecer fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo é o princípio de Deus. Deus é fiel. Ele não pode ser diferente disso, não pode negar-se a si mesmo. Então, se a gente for infiel na nossa disciplina, ele vai permanecer fiel, vai dar a segunda chance, a terceira, a quarta, a quinta, a 100ª chance. Para a gente que está com o nosso propósito, poder voltar para ele e buscar, então, a continuidade da disciplina. E aí a gente caminha para o próximo versículo aqui, que é o nosso texto base. Será que alguém podia ler para a gente? Bem alto, bem forte. Tá, então esse é o versículo que a gente vai estudar aqui mais em profundidade. Você veja que tem algumas coisas em destaque aí que exigem de nós a disciplina, certo? Para ser finalmente, porque o versículo fala, ele começa pelo final, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E aí ele vai dar as condições aqui para ser, como é que eu vou ser aprovado? O versículo dá as condições aqui. Então, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O que é um obreiro, irmãos? O que é um obreiro? Quem trabalha na obra. Não é o... É isso aí. Quem trabalha na obra, mas não é no canteiro de obra aí, né? Não é esse obra que nós estamos falando aí, né? Mas é quem trabalha na obra de Deus. Quem prega a palavra. Então, tá aqui, ó. Tem que ter, primeira coisa, a gente tem que falar, tem que ser obreiro que não tem do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar. Segundo lugar aqui, que maneja bem a palavra da verdade. Quando o pastor, por exemplo, manda, vamos abrir lá em Abacuque. Nossa, Abacuque, o que será que é a primeira vez que eu ouvi essa palavra na vida, né? Tem 10 anos que eu venho na igreja já, não sei onde é que fica esse livro. Será que é um livro mesmo, né? Se alguém fala alguma coisa, então, que maneja bem a palavra. Tem que ter disciplina nisso aqui. E aí vamos lá ver esses 3 pontos, então, que a gente vai colocar aqui. Disciplina na vida cristã, para, em primeiro lugar, ser obreiro que não tem do que se envergonhar. Disciplina para manejar bem a palavra de Deus. E em último lugar, disciplina para finalmente ser aprovado, certo? Para cumprir ali o texto de 2 Timóteo 2,15. Bom, obreiro do que não tem que se envergonhar. Vamos pegar esse primeiro ponto aí, vamos falar mais dele aí. Pode passar para o próximo. Aí tem o texto aqui, um próximo texto que eu destaquei, que é Hebreus 12:1, que vai nos ajudar nesse entendimento, então, de ser obreiro e de não ter do que se envergonhar. Então fala assim o texto de Hebreus 12:1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos. O que significa esse deixemos aqui? Vamos lá, estou chamando vocês, senão vocês dormem aí no frio, ou congelam, faz alguma coisa, né? Então, vou manter todo mundo aqui comigo vivo. O que é deixar? Deixar, não fazer mais. Deixa isso para lá. Resolve, isso aí não faz mais parte. Deixemos todo o embaraço. Aí o destaque de embaraço aqui vem logo na sequência de o que a gente deixar é o pecado. O ser obreiro aqui é deixar esse embaraço, deixar aquilo que te atrapalha.
a ser obreiro, né? Deixar o pecado que de tão perto nos rodeia, né? Então o John começou a devocional falando isso, né? Tinha a árvore da vida, né? Conhecimento do bem e do mal, e tudo era uma maravilha, né? Não tinha pecado, né? No Jardim do Éden, tudo perfeito, né? Deus colocou ali o homem e a mulher e disse para eles, né? Ó, isso aqui pode fazer tudo, só não pode fazer isso. Exigiu deles a disciplina ali, mas se fosse com você achava que, vamos pensar aqui, era uma coisa fácil de fazer? Você pode fazer tudo, mas isso não. Só não come esse fruto aqui, ó, que vai ter consequência. Se fosse com você, pensa aí, você acha que seria fácil? Pode fazer tudo, só não pode fazer uma coisa. Uma coisa. Mas aí, essa uma coisa foi feita. Então a gente, por hoje, vive na nossa natureza pecaminosa, né? Herdando o pecado original ali. Então, logo desde o começo, o pecado já rodeava de perto, né? Como o Franco colocou aqui, eles deviam ficar olhando, né? Senta debaixo da árvore ali e fica olhando, né? O que será que vai acontecer? Mas Deus já falou, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim, né? Vou comer, vou fazer para ver o que dá. E aí deu no que deu, que a gente sabe, que a partir desse momento, eles já tomaram conhecimento, né? A percepção do mundo já começou a mudar. Eles já começaram a entender exatamente o que é bem, o que é bem, o que é mal, o que é pecado, né? A partir desse momento, instantaneamente, eles já começaram a procurar roupa, né, de vegetação para se cobrir, para esconder a vergonha e tudo mais. E já começaram a se esconder de Deus. Então você vê, no momento que a gente não tem disciplina, a gente sabe que alguma coisa está errada. E a gente começa a dar um jeito de querer consertar aquilo de novo, certo? Mas a disciplina, como está colocado no primeiro ponto lá, ela vai mostrar, se ela for exercitada, ela vai mostrar constância no seu modo de vida. Ela vai te determinar, vai falar, não, é esse o caminho constante que você vai mostrar. Então, ter disciplina envolve tudo isso que a gente comentou aqui, deixar o pecado. E continuando o texto aqui, o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então tem uma direção aqui bem clara, né? Correr com pressa para chegar logo, né? Não é isso, certo? Correr com paciência aqui, porque a gente a Bíblia fala que a vida do crente, a partir do momento que aceita, desce aqui a água, que domingo passado estava quentinho, né? O pessoal desceu aqui, né? Já para ter aquela primeira experiência ali. A partir daí tudo dá certo, o crente não fica mais doente, não tem mais problema, não tem que pagar boleto, não tem que trabalhar. Né? Pelo contrário. Aí que você vai ficar rodeado dessa nuvem aí de testemunha, sempre buscando, falar, mas você não era crente? Você não disse que era crente? Né? Com aquele ar assim de acusação, dizendo, ó, te peguei no pulo, hein? Mas ser crente, irmãos, né, não significa que a gente não vá pecar, que não vá fazer o que a gente não quer. Né? Mas significa o quê? Pelo contrário, significa que a gente luta para ter disciplina. A gente luta para fazer a vontade de Deus. Né? Mas vai ser muito mais difícil, porque todo momento você vai estar sendo acusado. Você vai estar no holofote ali. O seu comportamento, o seu modo de agir vai falar mais do que você verbalizar. Certo? O jeito que você vive
vai dizer muito mais do que a sua pregação, né? O jeito que você se comporta, a sua constância, vai dizer muito mais do que você fala. Então você fala, tem que ir na igreja. Você não vai. Não, hoje está chovendo, né? Hoje está meio frio aqui. Hoje nossa, está tão difícil, né, hoje. Tão difícil. Foi difícil hoje, dona Iracema? Mas veio. Tem disciplina, não tem? Dona, se fosse uma festa, se a gente pensar assim, se fosse uma festa. Se tem um almoço, né? É igual quarta-feira, que vou falar uma coisa que eu não devia, né? Mas depois eu corto lá na... Quarta-feira no dia de festa aqui. Como é que é, dona Iracema? Não, mas conta para nós, como é que é quarta-feira no dia que tem aquele bolo lá? Não, mas não é isso, mas é outra coisa. Tem mais gente ou tem menos gente no dia que tem bolo? Pois é. Viu? Tem a fartura lá. Mas e no dia que é aquele dia que não tem bolo aí? Mas como é que é? Como é que é em volta aí? Pois é, eu também gosto, aí todo mundo gosta. Então depois tem que resolver em casa esse negócio aí. Mas é isso, irmãos, exige disciplina. Exige disciplina. Para vir quarta-feira no culto de oração, para vir hoje, né, resolver levantar da cama. Né? A primeira coisa que você teve que fazer hoje é resolver. Né? O que eu vou fazer? Vou ficar dormindo ou vou tomar banho? Né? Mas o chuveiro nosso é quente hoje, é uma maravilha. Né? Exatamente. Esse é realmente o ponto, irmãos. Às vezes a gente faz... Então, tinha que ter ordem, né? Pois é. Valeu aí. Hoje está aqui, ó, num dia de chuva, né? Valeu. E é isso que a gente tem que trazer, porque a gente dá um jeito e faz o que a gente tem interesse de fazer. Né? O que nos dá prazer, a gente faz. Então, se a gente não tem prazer em vir à casa de Deus para aprender, para estudar, que a gente peça para Deus dar esse despertamento para a gente, porque se você parar de pensar, o que é a vida? Né? O que é a vida? Não é sobre qualquer outra coisa, mas é a preparação. Né? É cumprir a nossa missão aqui, é a preparação, porque eu não vou durar para sempre aqui. Dona Iracema, vai durar para sempre? Está durando, né? Falta 14, é quase uma eternidade. Pois é, tem muito tempo ainda, 14 anos, nossa vida, é muito tempo. Dá para fazer muita coisa ainda. Dá para vir muito ainda na igreja. Mas é isso, irmãos, é pedir para Deus aqui, ó, deixar todo o embaraço, deixar o pecado que nos rodeia, para com disciplina correr com paciência a carreira
que nos está proposta aí. E aí vamos avançar um pouco mais aqui então no tema. Correr a carreira que nos é proposta. Então, se a gente tiver, é isso que está escrito aqui em Gálatas 22 a 24. Alguém pode ler para nós? Gálatas, capítulo 5, 22 a 24. Está na tela, se alguém quiser, se alguém acha. É bom para achar na Bíblia também aí, onde é que é Gálatas, né? E aí o 24. Então, até aqui. Aqui fala que o nosso ponto é ser obreiro do que não fazer a obra de Deus e procurar não ter do que se envergonhar. Aí a palavra fala aqui, no versículo 23, contra essas coisas não tem lei. Se você viver desse jeito, com amor, com gozo, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fé, com mansidão e com temperança, ninguém vai te acusar. Isso aqui não tem lei contra isso. Você não tem do que se envergonhar. Se você praticar, se a gente praticar isso aqui com disciplina no nosso dia a dia, não tem lei contra isso. Ninguém vai poder te dizer nada. Fala, não, você tá tendo muito amor. Já viu alguém falar isso? Você está tendo amor demais. Não dá para ser assim. Alguém já viu isso? Você é muito amoroso, você tem muita fé, não tenha menos fé. Não existe nada contra isso. Né? Pelo contrário, essa tem que ser a nossa busca, a nossa disciplina diária, né? A nossa oração diária aí para Deus, nos dá condição de viver com amor, com gozo, com paz, né? Buscando. É difícil, né? No trânsito, né? Você sai atrasado. Aí aparece um cidadão na sua frente ali, dirigindo com a velocidade dele, né? Curtindo, passeando, né? Você com pressa, aposentado, né? Vamos lá, estou vendo mais adjetivos aí. Camarada aposentado, não tem mais nada o que fazer, né? Na vida, estava passeando, você com pressa ali. É fácil aí ter amor pela vida do aposentado ali na frente? Ter paz, né? O que você vai fazer? Você vai querer atropelar ele, passar em cima, buzina, né? O aposentado lá, passeando. Não tem pressa, não vai levar ninguém para lugar nenhum. Ele está vendo ali, se passa o dia. Mas aí... pois é, entendeu? Daqui a pouco a gente vai estar com a Dilson aí na frente, aí, a gente chegando atrasado. Mas gente, isso exige disciplina. Porque a nossa natureza é querer passar por cima, falar, não é possível, estou atrasado aqui. Aí toda vez que você chegar atrasado, tiver um aposentado na frente, você lembra, não, devia ter acordado 10 minutos mais cedo, devia ter saído 10 minutos mais cedo. Né? Isso exige o quê? Disciplina. Né? De não chegar na igreja aqui 7h15, né, da noite. Aí você tem que ficar procurando o banco lá, porque está todo mundo cantando já, você chega esbaforido. Né? Chega antes, né? Chega antes, senta. Faz igual a dona Iracema, ela chega antes aqui, tem tempo de sentar,
tem tempo de fazer a oração antes, de se concentrar. Pois é. Aqui dentro é mais quente, pode sentar. Pode sentar. Ah, então faltou uma, só entregou pela metade. Mas isso, gente, então contra essas coisas não há lei. Se a gente persistir na disciplina, porque disciplina é uma coisa que você busca constantemente. Né? Não é assim, agora eu vou ter amor no coração. Não é isso. É uma busca constante. Exatamente. Decida em primeiro lugar, não, eu quero fazer isso. Em segundo lugar, a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos capacitar na nossa decisão. Né? A todo dia, nos dê paciência, nos dê amor, nos dê condição de seguir a palavra de Deus, de livrar dos embaraços que estão atrapalhando a nossa vida, né? De se livrar do pecado que nos atrapalha, que nos afasta de Deus. E a disciplina, né, que fala aqui, os que são de Cristo crucificam a carne. Isso que significa, então, viver no mundo, mas viver de maneira diferente, né, buscando a vontade de Deus, alimentando o Espírito Santo ao invés da carne. Certo? Então é buscar crucificar a carne, é decidir. Falar, não, eu vou fazer assim. Eu decido fazer a vontade de Deus. Eu peço agora, então, que o Espírito Santo me capacite a fazer a vontade de Deus com disciplina, a todo dia, buscando com perseverança, né? Me sustentar nessa decisão aqui. Então, no próximo slide, fala assim, fazer a obra do Senhor, ou seja, ser um obreiro, né? Com disciplina e viver. Viver, o que é, que eu destaquei aqui, viver significa constância. Não é fazer um dia, né? Não é fazer aquela promessa no 31 de dezembro, 10 para meia-noite, agora esse ano vai ser uma maravilha. Você tem que viver 365 dias por ano. Tem ano que tem que ser 366 ainda, mais um dia. Certo? É todo dia da semana, 7 dias, 24 horas por dia, não sei quando você está dormindo, né? Porque aí não dá para fazer muita coisa, né? Mas é decidir, viver é isso, é se empenhar na decisão de fazer o que está escrito na palavra de Deus, é ser obreiro. Né? E aqui eu coloquei viver a vida, mas no nosso caso, a vida aqui é cristã. É mais difícil, a gente tem um propósito. Nossa vida aqui tem um propósito, não é, eu vou viver para passear, viver para aposentar, viver para comer. Né? Tudo isso a gente faz, mas não é o propósito. Não é o nosso propósito. Viver a vida cristã conforme escrito em Gálatas 5:22. Se a gente conseguir ter aqueles frutos do Espírito, buscar a constância e buscar a disciplina, nossa vida vai ser mais na presença de Deus, certo? Viver na presença de Deus exige disciplina a todo instante, exige o cuidado, exige a dedicação, certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso aí? Então, exige de nós isso, né? Estar aqui qual que para nós é a diferença de estar aqui na casa de Deus estudando a palavra de Deus se tiver 30 graus ou estiver chovendo como hoje? Não tem diferença. Não tem diferença. Isso aí é detalhe. Né? Isso aí é um detalhe. Para nós pode ser mais difícil ou mais fácil, né? Aí a gente não vem na igreja porque está chovendo, está frio. Aí quando está sol, você não vem na igreja também porque você vai em outro lugar. Vou aproveitar o dia, né? Vê como é que a gente pensa. Então, se a gente falar, não, eu tenho disciplina. Domingo de manhã, domingo é o dia do Senhor, é o dia que eu vou reservar ali. Né? A não ser que você tenha alguma coisa especial, alguma coisa diferente, mas a constante, o viver aqui, é esse. Né? Domingo é o dia do Senhor, é o dia reservado ali que eu vou buscar. Né? Pode estar sol, pode estar chuva, pode estar frio. Não
Não muda nada, é o dia que eu vou buscar, é essa disciplina que eu decidi ter. Prazer, faz parte da nossa vida, exatamente. Pois é, então, isso é a diferença de viver. Né? Para nós não é cumprir tabela, não é nada, é viver a vida. Nossa. Então e tem essa questão também, né, de fazer a obra do Senhor aqui. Fazer a obra do Senhor aqui não é chegar e sentar. Não é chegar e sentar aqui. O que você tem feito para a obra de Deus? O que você tem feito na nossa igreja aqui? O que a gente tem feito? Né? Eu tenho orado, eu tenho vindo antes. Eu tenho feito alguma coisa, do mais simples que seja, certo? Da posição mais importante que tem aqui, que é o pastor, né, da responsabilidade assim também mais importante que a dele, de se preparar para trazer a palavra aqui para a gente, domingo à noite, domingo de manhã, né? Assim como trancar a porta, ó, varrer o chão, né, vir antes para orar pelos que vão falar. Né? Então, fazer a obra de Deus aqui não é esquentar o banco. Não é receber, eu venho para a igreja que eu quero receber. Quanto que você tem recebido? E quanto você tem dado? O que você tem feito? O que a gente tem feito para a obra de Deus aqui? No dia do final, do dia que você for chamado lá, o que você vai ter para contar? Eu cheguei todo dia e sentei. Orou? Fez alguma coisa? Você intercedeu? Você buscou? Que obra que você fez segundo a palavra de Deus, certo? Vamos então caminhar um pouco mais aí sobre manejar bem a palavra de Deus. E aí eu tenho uma pergunta aqui para colocar. Qual é a nossa principal missão nesse tempo passageiro aqui? Qual que é a nossa principal missão nesse tempo passageiro? Pregar a palavra de Deus, certo? Enquanto isso, enquanto você prega a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade de trabalhar num trabalho secular. Você tem a oportunidade de fazer alguma coisa ali no mundo secular, que é o que a gente vive. Mas a nossa missão aqui, no tempo que foi dado para a gente, que é esse tempo passageiro aqui, certo? Alguns vão viver 94 anos, dona Ração. Outros vão viver 20, outros vão viver 1, né? 100. Eu não sei quantos que eu quero viver ainda, deixa, tá bom aí, né? Porque no meu tempo não vai nem ter aposentadoria, então... Isso aí não vou aposentar, então não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Acho que eu nem penso nisso também, porque... não sei se eu quero, não sei ainda, tá bom, estou vivendo, cada dia. Não sei se eu quero
ficar com 100 anos também. Mas pode ser que sim, não sei ainda, não tenho opinião formada disso. Mas, enquanto isso, nossa missão enquanto estiver aqui, nossa missão é falar de Deus, né? Pregar do Evangelho, certo? Imagina só, exatamente, vai ficar pro resto da vida. Uhum. Exatamente. Então, nossa principal missão nesse tempo aqui é o que diz aí no próximo slide, Mateus 16:15, certo? Jesus falando aqui, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, esse é o nosso fundamento aqui. Porque a ideia aqui é o seguinte, quando você sabe de uma coisa boa, nossa natureza é guardar ou é falar? Às vezes a gente guarda, né? Você sabe de alguma coisa boa ali, vai ter uma festa, você avisa todo mundo ou só você? Põe no Facebook, pior ainda, põe para o mundo inteiro. Né? Quando a gente sabe de uma notícia boa, né, na maioria dos casos, você quer contar. Você quer contar. Se tem uma notícia boa, você quer contar. Que notícia melhor que essa? Sem salvação. Que notícia pode ser melhor que essa? De não ter a condenação eterna, de ter vida eterna. Que notícia pode ser melhor que essa? Então nosso papel é falar da boa nova. Então eu sempre peço para Deus me ajudar a falar da palavra de Deus, mas não sendo aquela coisa clássica, né, de crente. Não, vai buscar. Essa abordagem é muito ruim, é muito pobre. A gente tem que falar da palavra de Deus com inteligência, com clareza. Né, se aproveitar, se criar uma situação ali para expor a palavra de Deus de maneira inteligente, de maneira racional e com fé, né, sendo capacitado por Ele. Então, meu pedido é esse. Cada dia eu falo assim, Senhor, me dá condição de falar da Tua palavra de maneira inteligente, né, para a pessoa ver que, assim, que nossa fé não é um negócio assim, que eu não sei o que eu estou fazendo. Que eu estou fazendo porque eu estou fazendo, mas eu não entendo. Pelo contrário, né, a gente tem que entender. Se a gente entender o que a gente está fazendo, se a gente entender o que é o nosso objetivo, a gente pede para Deus e Deus dá a capacidade, dá a sabedoria para a gente falar da palavra dele de maneira clara, de maneira inteligente, né? Não é aquela coisa clássica assim, se você recebe uma pergunta, você já nem consegue mais. Não, mas por que você crê nisso? Eu não creio nisso. É de saber até o momento que você fala e o momento que você não fala mais. Porque é o Espírito Santo que convence. Nosso papel é anunciar, mas não só falando, vivendo. Né? Porque se você falar, não, vamos na igreja. Aí a pessoa vem na igreja, te procura, você não está lá. Nunca mais. Você pode falar o que for, nunca mais. Sua credibilidade foi a negativo, abaixo de zero. Você não tem mais moral de falar nada. Então, que a gente fale o que a gente faz. E aí, no próximo aqui, a gente tem uma questão também. Como é que eu vou falar do que eu não sei?
Como é que você vai falar de alguma coisa que você não sabe? Então aí é que é. A gente precisa de disciplina no estudo diário e constante na meditação da palavra de Deus, né? Porque é diferente de... Vamos lá, vamos ver se a gente sabe aqui. Existe diferença entre ler e meditar? Lê o jornal, né? Lê a notícia lá. A meditar é aquilo ficar na sua cabeça, você ficar pensando sobre isso, né? Como é que é? Como é que é esse versículo aqui? Como é que estava acontecendo nesse momento aqui? Qual que é o ensinamento que essa palavra quer me trazer? Que isso vai edificar a minha vida nesse momento? Né? O que vai contribuir? O que vai ser a mensagem que está aqui? Então isso é meditar na palavra de Deus. Né? Você lê um versículo pela manhã e aquilo ali ser sustento para o seu dia, né? Ficar pensando, né? Ficar estudando a palavra de Deus ali. Então essa é a diferença, é entender, é falar de alguma coisa que a gente sabe. Porque o outro consegue entender quando você fala de alguma coisa ali de maneira vazia. Ele sabe, ele fala, isso aqui, nem você mesmo acredita nesse negócio que você está falando aí. Né? Você quer que eu vou, mas eu estou vendo na sua cara aí que você mesmo não acredita nisso. Às vezes sabe e não vive, né? Mas viver é difícil. Viver exige disciplina. Existe decisão. Viver é constância, né? Então é disciplina no estudo da palavra de Deus para saber manejar bem a Bíblia. Quando você está falando para alguém, se vier uma pergunta, será que a gente sabe responder? Mas se você não sabe responder, né, que não seja por falta de estudo. Alguma coisa ali que te faltou o entendimento, você vai buscar mais, mas você tem condição de falar, não, isso está escrito aqui. Porque quando Jesus foi tentado, o que ele falou para o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. A gente não pode ter dúvida dessas coisas, né? Do que é pecado, do que não é pecado. A gente tem que ter clareza da palavra de Deus. Tem que ter essa meditação, tem que ter esse estudo diário para falar de alguma coisa que você sabe, para viver a palavra de Deus, com disciplina, que exige nosso cuidado, exige dedicação. É preciso buscar isso de maneira sincera para conseguir viver, né, a palavra de Deus na nossa vida com meditação. Então tem um trecho que fala que a gente seja capaz de responder racionalmente a razão da nossa fé. Certo? Será que a gente é capaz de dizer por que você tem fé? A razão da sua fé? Você é capaz de dizer isso? Porque no momento que você fala para alguém, eu vou na igreja. Domingo de manhã eu vou na igreja. Tá bom. O que faz lá? Para quê? Para que você vai na igreja? Para que você tem fé? Você acredita nisso realmente? Qual que é a razão da sua fé? Por que você é desse jeito? Então são perguntas que a gente tem que ser capaz de, em primeiro lugar, ter isso na nossa mente. Né? Saber isso claramente, ter essa visão para saber responder aos questionamentos aí. E saber a hora também de parar de argumentar. Você já disse, já expôs a palavra de Deus, e aí a partir desse momento é o Espírito Santo que vai convencer. Né? Mas a pessoa vai estar olhando sua vida. Deixa eu ver, como é que é então esse negócio aí? Quero ver como é que é. Como é que é o seu comportamento, o que você faz, né? Como é que você anda aí. Às vezes isso aí é um negócio que eu tenho uma decisão de disciplina, de ter paciência no trânsito. Às vezes eu não tenho muito, né? Você acha um monte de aposentado na frente aí
é difícil, né? Vira e não dá certo, aí, nossa vida, aquela coisa que... Mas isso eu tenho trabalhado, né? Eu tenho uma decisão de ter paciência, de ter... Porque não vai me adiantar nada, não vai resolver a minha vida em nada. Né? Pois é, exatamente. Pois é, então. Pois é, então, e é isso que você está sendo observado. A gente está rodeado por uma grande nuvem de testemunha que vai estar vendo o que você está fazendo. Está de acordo com a palavra de Deus, né? Você é um exemplo. E finalmente, o último ponto é ser aprovado por Deus. Aí o texto final, o texto fala aqui, Paulo falando, né, em 2 Timóteo, vocês sabem, né, que 2 Timóteo está na Bíblia, tem o capítulo 7, certo? Novo Testamento ali, mas fala assim, Paulo falando, e que isso que a gente possa falar também, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então, nosso objetivo tem que ser poder dizer isso aqui, ó, eu combati o bom combate, eu tive disciplina, eu fui até o final, eu guardei a fé. Você veja que aqui é verbo no tempo do passado, ou seja, alguma coisa que já aconteceu. Tá? E aí, para finalmente poder dizer assim, mas para receber a coroa da justiça no final, tá? Pela fé, a todos aqueles que vai ser dada a todos aqueles que guardarem a fé e amarem a vinda de Jesus. E finalmente a gente finaliza com esse versículo chave, o próximo, por favor. Com esse versículo chave, né, para ser o nosso norte em relação à disciplina. Né? Hoje eu falei então sobre disciplina no modo geral, mas é isso, a síntese para mim é muito claro. Isso aqui, procurar se apresentar a Deus aprovado. Será que eu estou aprovado mesmo ali? Será que eu estou fazendo a obra? Será que eu não tenho do que me envergonhar? Será que eu manejo bem a palavra de Deus? Será que eu sei fazer tudo isso? Então, se eu não sei, que a minha oração seja, Senhor, me dê disciplina para ser aprovado, para fazer a tua obra, para fazer alguma coisa na igreja, para buscar não ter do que se envergonhar, para saber onde é que está o livro de Abacuque, Oséias, Joel. Né? Quando alguém falar alguma coisa, você tem condição de saber, está escrito na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso? Para não ficar em dúvida, não é o que você acha, é o que a palavra de Deus diz. Ponto final. Certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Então que nossa meditação nessa manhã e para esse dia até a noite e para a nossa vida com constância seja essa. Procurar apresentar a Deus de maneira aprovada, como obreiro, do que não tem que se envergonhar. Né? Ninguém vai poder falar para você, você buzina para os aposentados aí na frente, né? Você quer atropelar todo mundo. Que ninguém fale isso de você. Né? Não seja assim. Que maneja bem a palavra de Deus, né? Que eu entenda, que eu busque com meditação diária, com leitura diária, o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a nossa vida. Né? Certamente é isso.